Você já parou para olhar para a vida de alguém e falar assim: nossa, como essa pessoa consegue? O que ela tem que eu não tenho? Pode ser um vizinho, um primo, alguém que você conhece desde pequeno. E de repente você olha para essa pessoa e ela está bem, está tranquila, está com as contas em dia, com a família em paz, realizando coisas. E você fica se perguntando: o que essa pessoa sabe que eu não sei? Pois é. Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo muitas vezes, e eu vou te falar uma coisa. A diferença entre as pessoas que prosperam e as que ficam no mesmo lugar não é sorte, não é dom, não é quem a pessoa conhece, é conhecimento. É uma forma diferente de enxergar a vida, de tomar decisões, de reagir às situações do dia a dia. E o mais incrível? Esse conhecimento não está escondido em nenhuma escola cara, não está atrás de nenhuma fila de banco, não precisa de nenhum padrinho. Ele está disponível, mas a maioria das pessoas simplesmente não sabe que ele existe. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Elas sabem que tempo é diferente de dinheiro. A primeira coisa que as pessoas prósperas entendem e que a maioria nunca parou para pensar é que tempo e dinheiro não são a mesma coisa. Parece óbvio, né? Mas vou te mostrar que não é. A maior parte das pessoas troca tempo por dinheiro a vida inteira. Você trabalha 8 horas, recebe um salário no fim do mês. Trabalhou mais, ganhou mais. Não trabalhou, não ganhou. Isso é o que a maioria chama de vida normal. E não tem nada errado com isso. O problema é quando você fica preso nisso para sempre, sem nunca questionar. Pessoa próspera pensa diferente. Ela pergunta: como eu faço o meu dinheiro trabalhar por mim enquanto eu durmo? E treine isso não é papo de rico, não é coisa de outra galáxia. Isso começa com escolhas pequenas. Guardar um pouco todo mês. Aprender sobre investimento básico, construir algo que gere valor mesmo quando você não está presente. Eu sei que você vai falar, mas eu mal consigo fechar o mês. Como vou pensar nisso? E eu entendo. Mas preciso te dizer, enquanto você não mudar a forma de pensar sobre tempo e dinheiro, nenhum aumento de salário vai mudar sua vida de verdade, porque dinheiro que entra sem consciência sai na mesma velocidade. Elas tratam o dinheiro como um relacionamento. Você já percebeu que tem pessoas que parecem que o dinheiro foge delas? Recebeu hoje, acabou amanhã, ganhou mais, gastou mais, e tem outras que mesmo com pouco conseguem se organizar, guardar, fazer render. Qual é a diferença? A diferença é que a pessoa próspera trata o dinheiro com respeito, como um relacionamento mesmo. Você não trata bem quem você não respeita, né? E é exatamente assim que funciona com as finanças. Se você nunca sabe quanto entra, nunca sabe quanto sai, nunca olha para o seu extrato, nunca faz um planejamento básico, você está ignorando o dinheiro. E dinheiro ignorado vai embora. E olha, não precisa ser nada sofisticado. Uma folha de papel, uma anotação no celular. Quanto entra, quanto sai, para onde vai. Isso já é o começo de uma relação saudável com o dinheiro. Parece simples porque é simples. O problema é que a maioria das pessoas nunca fez isso na vida. Nunca ninguém ensinou. Não na escola, não em casa, em lugar nenhum. Eu cresci numa família que nunca falou de dinheiro abertamente. Era um assunto proibido quase. E isso me custou anos. Anos tomando decisão financeira no escuro, sem bússola, sem referência. Então, se você veio de um lugar assim, eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te dizer que dá para mudar e que você pode começar hoje. Elas não fogem dos problemas. Elas encaram. Sabe aquela conta que você está evitando abrir? Aquela conversa difícil que você vem adiando? Aquele problema que você empurrou para o mês que vem e virou para o ano que vem? Pois é, isso aqui é um dos maiores segredos que as pessoas prósperas sabem. Problemas evitados crescem. Problemas encarados diminuem. A maioria das pessoas foge do problema porque dói olhar para ele.
É desconfortável. É difícil admitir que a situação está ruim. Mas a pessoa próspera desenvolveu uma habilidade que parece dolorosa, mas é libertadora. Ela olha de frente. Ela abre a conta, enfrenta o número, liga para o credor, faz o acordo, traça o plano. Isso não é frieza. Isso não é que essa pessoa não sente, ela sente, mas ela aprendeu que a dor de encarar é muito menor do que a dor de continuar fugindo, porque enquanto você foge, o problema cresce nos bastidores. Juros acumulando, relacionamento deteriorando, oportunidade perdendo. E quando você finalmente olha para ele, está 10 vezes maior do que era antes. Uma coisa prática para você levar daqui. Essa semana, escolha um problema que você está evitando, só um, e encare ele. Ligue, abra, resolva, negocie. Você vai sentir um alívio que nenhuma distração do mundo te dá. Porque o peso real não é o problema em si, é o peso de carregá-lo sem resolver. Elas investem em si mesmas. Antes de tudo aqui, tem uma coisa que me pegou quando eu descobri. As pessoas prósperas gastam dinheiro com elas mesmas de um jeito que a maioria não faz. Mas não estou falando de roupa cara, de restaurante sofisticado, de aparência. Estou falando de conhecimento, de habilidade, de desenvolvimento. Um livro que ensina a negociar melhor. Um curso que abre uma nova porta profissional. Uma mentoria com alguém que já chegou onde você quer chegar. 1 hora por dia, lendo sobre finanças, sobre comportamento humano, sobre o mercado em que você atua. Isso é investimento. E o retorno desse investimento, ninguém tira de você. A maioria das pessoas pensa assim: quando eu tiver dinheiro, aí eu estudo, aí eu me capacito, aí eu melhoro. Mas é exatamente o contrário. Você primeiro melhora e o dinheiro vem como consequência, porque o que você sabe, o que você consegue fazer, o que você entende do mundo, isso é o seu ativo mais valioso, mais do que qualquer bem material. E hoje em dia, nunca foi tão fácil aprender. Tem conteúdo gratuito de altíssima qualidade em todo lugar. O que separa quem usa esse conteúdo de quem não usa é decisão, é disciplina. É entender que crescer é uma escolha diária, não um evento que acontece um dia na vida. Elas constroem redes, não só currículos. Mas uma coisa que a maioria não sabe: oportunidade raramente vem pelo currículo. Oportunidade vem pela relação. Vem pelo papo que você teve num evento, pelo colega que lembrou de você na hora certa, pela pessoa que conheceu você e indicou para o lugar certo. Gente próspera cuida das relações, não de forma calculista, não de forma interesseira, mas de forma genuína. Elas se importam com as pessoas ao redor, ajudam sem esperar retorno imediato, estão presentes. E isso cria uma rede de confiança que, quando a hora chega, abre portas que nenhum diploma abre sozinho. E não precisa ser numa festa de executivo, num jantar de negócios. Começa onde você está, com o vizinho, com o colega de trabalho, com a pessoa da sua comunidade. Ser alguém confiável, que entrega o que promete, que ajuda quando pode, que aparece de verdade. Isso tem um valor imensurável no mundo de hoje. Elas sabem que a cabeça vem antes do bolso. Esse aqui é o mais importante de todos. Presta atenção. Antes de qualquer técnica financeira, antes de qualquer estratégia de negócio, antes de qualquer método de produtividade, tem a cabeça, tem o que você acredita que é possível para você. Se você cresceu ouvindo que dinheiro não é pra gente, que rico é tudo ladrão, que quem nasceu pobre morre pobre, isso está gravado no seu subconsciente e toda vez que uma oportunidade aparece, uma voz lá dentro sussurra: não é para você. E você recua, você sabotas sem perceber. Você se autolimita antes mesmo de tentar. Pessoas prósperas, em algum momento da vida, quebraram essas crenças. Talvez por um livro, por um mentor, por uma experiência marcante. Elas olharam para dentro e falaram: espera,
Isso que eu aprendi sobre mim mesmo e sobre dinheiro. É verdade mesmo? Ou é só uma crença que alguém colocou em mim sem eu perceber? Esse questionamento muda tudo. Porque quando você muda o que você acredita sobre o que é possível para você, suas ações mudam, suas decisões mudam, os resultados mudam. Não da noite para o dia, mas mudam. E é isso que separa quem cresce de quem fica parado. Não é a sorte, não é o contexto, é a crença. Então vou resumir o que a gente viu hoje. As pessoas prósperas sabem que tempo não é a mesma coisa que dinheiro e que é possível fazer o dinheiro trabalhar por elas. Elas tratam o dinheiro com respeito, com atenção, com consciência. Elas encaram os problemas em vez de fugir deles. Elas investem em si mesmas antes de qualquer coisa. Elas constroem relações verdadeiras e, acima de tudo, elas trabalharam a cabeça antes do bolso. Nada disso é segredo de cofre, não é coisa de outro mundo. É um conjunto de atitudes, de hábitos, de formas de pensar que qualquer pessoa pode aprender. Você pode aprender. Eu aprendi e continuo aprendendo todo dia. Porque ninguém chega num ponto onde já sabe tudo. O que muda é a disposição de olhar para si mesmo com honestidade, de perguntar: o que eu estou fazendo que está me mantendo no lugar? E de ter coragem de mudar uma coisa de cada vez. Não precisa ser tudo de uma vez, um passo, um hábito, uma decisão diferente. Isso já é o começo de uma vida diferente. Você não precisa de condições perfeitas para começar. Você não precisa esperar o mês acabar, o ano virar, o cenário melhorar. Você começa com o que você tem, onde você está, com quem você é agora, e vai ajustando no caminho, porque a vida real não espera. E a versão de você que você quer ser também não precisa esperar. Se esse conteúdo chegou para você hoje, não foi por acaso. Talvez seja exatamente o que você precisava ouvir. Então, antes de fechar esse vídeo, faz uma coisa por mim. Deixa nos comentários qual foi o ponto que mais te tocou hoje. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um desabafo. Eu leio todos os comentários e você pode ter certeza que eu vou responder. Porque aqui a gente cresce junto. Não é papo de palco, é conversa de verdade. Te vejo lá embaixo.